Tudo bem, pessoal? Sou o professor Giovanni Pacelli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos. Sou professor de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública. Nessa aula agora a gente vai tratar dos aspectos da Lei 4.320 relativos à contabilidade pública. O que é que a gente pode dominar nesse primeiro momento? Que a Lei 4.320, ela é de 64, ela é uma lei formalmente ordinária e materialmente complementar. Por quê? Porque na parte que trata sobre o orçamento, ela foi recepcionada como lei complementar pela Constituição Federal de 88, com base no artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1. Essa é a primeira informação que eu tenho para te passar. Então estamos tratando de uma lei que é formalmente ordinária, de 64, mas que foi recepcionada como materialmente complementar à luz da Constituição Federal de 88. Sobre essa lei, ela tem duas grandes partes. Tem a primeira parte, que é a parte orçamentária, e tem a segunda parte, que é a parte de contabilidade pública. Essa segunda parte são os artigos que a gente vai apresentar aqui agora e que são bastante cobrados em provas quando esse item do edital está lá te esperando. Então vamos lá. Então, artigos relativos à contabilidade pública. Então aqui, temas. Então, começa no artigo 83 e vai até a parte do artigo 106, que é a parte mais interessante. Então aqui o que é que você vê? Você vê que tem da contabilidade, disposições gerais, da contabilidade orçamentária e financeira, dívida pública, contabilidade patrimonial, certo? Dos balanços e da avaliação patrimonial. Então vamos lá. Vamos passar por esses artigos aí que são os principais temas. Então, da contabilidade. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuam despesas, administram ou guardem bens a elas pertencentes ou confiados. Pronto. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou direitos será realizada ou superintendida pelo Serviço de Contabilidade. O Serviço de Contabilidade será organizado de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais e o levantamento dos balanços gerais, análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Alguns dizem que esse artigo 85 aqui, ó, esse artigo 85 é a base inicial do sistema de custos. Por quê? Porque a Lei 4.300 já trata daqui, ó, determinação dos custos dos serviços industriais. Lembrando que isso aqui não foi suficiente para startar o sistema de custos, que só foi startado mesmo após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? Avançando. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Até aí, beleza. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes e contratos, em que a administração pública for parte. Então aqui, você vê que a Lei 4.320, ela deixa claro. Olha, eu não quero saber da contabilidade geral, até porque a lei é antes da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das SAs. Mas a Lei 4.320 já diz o seguinte, olha, aqui eu quero o registro contábil dos contratos. Então não tem para onde correr. Próximo. Os débitos e créditos serão escriturados com individualização do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Agora, vamos mudar o tema e vamos falar agora da contabilidade orçamentária e financeira. Vamos lá. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros os montantes dos créditos realizados, orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada. Aqui está repetido, porque despesa empenhada é sinônimo de despesa realizada. A conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. O registro do contábil da receita e da despesa faz-se de acordo com as especificações da LOA e créditos adicionais. Todas as operações que resultem em débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, também serão objeto de registro de individualização e controle contábil. Isso aqui é outra coisa que já foi determinado lá atrás e que não tem para onde correr. Ou seja, é um depósito, esse dinheiro não é meu, eu só estou administrando temporariamente. É um pagamento de resta a pagar que é extra-orçamentário. Pouco importa isso, pouco importa. Mesmo que seja extra-orçamentário, mas é de natureza financeira, deve ser registrado de forma individualizada. Tá bom? Próximo. Agora da contabilidade patrimonial. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente,
com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis, certo? O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética da contabilidade, beleza? E aí vou deixar bem claro o seguinte: bens de caráter permanente. Para você ser de caráter permanente, você tem que seguir uma série de critérios, certo? Que são cobrados em provas que contêm, por exemplo, no edital e inventário, que a gente não vai explorar aqui nessa aula, mas são 5 critérios, beleza? Dentre esses critérios tem um critério da durabilidade, ter um prazo de duração de vida útil superior a 2 anos, 2 exercícios, beleza? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque aqui tem o seguinte, ó, bens móveis e imóveis. Quando eu falo bens móveis, geralmente as pessoas associam com bens permanentes. E não. Bens móveis, por exemplo, medicamentos é um bem móvel de consumo. Estoque é um bem móvel de consumo, não é um bem móvel. Agora, dentro dos bens móveis eu tenho os equipamentos e veículos. Então, onde eu quero chegar com isso? Os bens imóveis, eles vão ter registro analítico, de caráter permanente. Os bens móveis que forem do tipo, preste atenção, equipamentos e veículos, também vão ser bens de caráter permanente, certo? Que é o material permanente. Porém, dentro dos bens móveis, você tem bens que são de caráter de consumo. Esses bens só vão ter registros analíticos, então preste atenção. Desculpa, só vão ter registros sintéticos, então preste atenção. Quem tem registro analítico? Apenas material permanente. Apenas material permanente. Quem tem registro analítico? Apenas material permanente. Quem tem registro sintético? Todos os bens, móveis e imóveis. Lembrando que o imóvel também é um bem de caráter permanente. Um bem móvel do tipo equipamento veículo também é um bem de caráter permanente. Esses aí vão ter 2 registros, o sintético e o analítico. Agora, o sintético, só quem vai ter apenas o sintético e não vai ter o analítico, porque não vale a pena ter todo esse detalhamento. Bens que são móveis, mas não são de caráter permanente. São, por exemplo, bens de consumo. Ok? É isso aí que eu queria dizer. Ainda da contabilidade patrimonial. Para fins orçamentários e determinação de devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando sua efetivação. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação de custos. Então, quando fala sobre empresas estatais aqui atrás, já dizia para ele ter um sistema de custos, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução, e as superveniências em subsistências ativas e passivas constituirão elementos da conta patrimonial. Então, o que quer dizer o seguinte: qualquer coisa que altere o patrimônio líquido, seja dependente da execução orçamentária, seja independente da execução orçamentária, e nesse caso, tem nome, superveniência e subsistências do ativo e do passivo, serão registrados em contas patrimoniais. E isso acontece hoje? Acontece por meio das classes 1, 2, 3 e 4, certo? No plano de contas, que trata sobre as contas de natureza patrimonial. Qualquer alteração do patrimônio líquido, receita efetiva, despesa efetiva, que tem a ver com a execução orçamentária, acréscimos e decréscimos patrimoniais, que não tem a ver, independem da execução orçamentária, e são a superveniência em subsistências do ativo e do passivo, devem ser registrados em contas patrimoniais. Isso é feito hoje e será mantido. Agora a gente vai falar de avaliação patrimonial. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes: débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão com a moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço. Então, débitos e créditos, valor nominal. Se tiver moeda estrangeira, converte a data do balanço. Bens móveis e imóveis, valor de aquisição, custo de produção ou custo de construção. Bens de almoxarifado, preço médio ponderado. Os valores em espécie, assim como os créditos e débitos, quando é moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. E, por fim, poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. Até hoje, tem aluno meu não, aluno que não foi meu, mas que quando é aluno meu tem essa dúvida. E a reavaliação?
Pode ou não pode na contabilidade pública? Deve. Então, poderão ser feitas reavaliações e a reavaliação é posta em prática. Pelo menos a cada 3 ou 5 anos. Entre 3 e 5 anos, você deve fazer a reavaliação dos seus bens móveis e imóveis, tá bom? Já tinha suporte aqui na Lei 4.320. Ainda sobre avaliação patrimonial, na Lei de Orçamento há discriminação na despesa facial por elementos e, para efeito de classificação na despesa, considera-se material permanente o de duração superior a 2 anos. Como eu falei, existem 5 critérios para dizer que um material é permanente. Ele tem que atender os 5. Um desses 5 é a durabilidade, que é se o material tem duração superior a 2 anos. Sobre a dívida pública, pessoal. A dívida pública abrange a dívida flutuante afundada. A dívida flutuante é essa. Restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósitos, calções, operação de crédito por aro, papel moeda ou moeda fiduciária. Aqui tem os conceitos da dívida pública ao longo das normas, né? 1964, 1986, 2000. O que é que você vai verificar? Que sempre foi usado como ponto crucial, a operação de crédito tem um prazo de resgate superior a 12 meses. Ou seja, eu faço um empréstimo, eu só vou pagar ele daqui a 12 meses, pronto, faz parte da dívida consolidada. O que é que aconteceu, certo, com a LRF? A LRF trouxe uma novidade, que é o que está aqui, ó. Integram a dívida pública às operações de crédito com prazo inferior a 12 meses. Ou seja, se eu tiver uma operação de crédito que constou na LOA, eu peguei esse dinheiro em fevereiro de 2020 e eu vou pagar em novembro de 2020, eu tenho aí aproximadamente 10 meses. Mesmo eu tendo pego no exercício e pago no mesmo exercício, nesse caso, mesmo assim eu preciso, nesse período de tempo de 10 meses, no momento que eu pego o empréstimo, sabendo que eu vou pagar em 10 meses, durante esse lapso temporal, certo? Essa operação de crédito fez parte da dívida consolidada. É isso que está escrito aqui, tá bom? Aí você tem quem faz parte da dívida consolidada, você tem a dívida pública mobiliária e as operações de crédito contratuais. Quem faz parte da dívida pública mobiliária são os títulos emitidos pela União, inclusive do Banco Central, Estados e municípios. Lembrando que hoje o Banco Central não emite mais títulos, ele parou de emitir títulos 2 anos após a publicação da LRF, ele teve um prazo aí de atualização da sua carteira, e o Tesouro Nacional depois foi comprando os títulos do Banco Central do Brasil. Então hoje, para fim de prova, o Banco Central não emite mais títulos. Mas se cair na sua prova perguntando se os títulos do Banco Central fazem parte da dívida mobiliária da União, a sua resposta é sim. Próximo. Aqui está o conceito da dívida consolidada. Dívida mobiliária e dívida contratual. E você tem os precatórios, ou seja, o precatório que você recebeu, por exemplo, estamos em 2020, você recebe um precatório no dia 1º de julho de 2020, ou dia 30 de junho, o importante é que seja até o dia 1º de julho de 2020. Esse precatório que você recebeu, conforme o artigo 100 da Constituição, que você recebeu no dia 1º de julho de 2020, você é obrigado a incluir ele na LOA de 2021, certo? É o que está escrito na Constituição. O fato de você incluir na LOA não quer dizer que você vai empenhar, liquidar e pagar. Tanto é que aqui foi criada uma regra. Você empenhou, liquidou ou só empenhou e não liquidou, pouco importa. O importante é, você pagou ou não pagou o precatório? Porque se você empenhou e liquidou, ele vai virar restos a pagar processados e não processados. Aí você vai dizer, ele está na dívida flutuante. Ele pode até estar lá. Mas para fins contábeis, para fins de LRF, ele continua fazendo parte da dívida consolidada, uma vez que você não pagou esse precatório. Então por isso que aqui está dizendo, ó, vencidos e não pagos. Ok? Vencidos e não pagos. Ok? Ainda sobre a dívida pública, tem um conceito que geralmente cai em prova, que é refinanciamento. O que é o refinanciamento? Você não tem dinheiro para pagar a dívida agora, e aí você faz um empréstimo postergando a dívida. Quando você faz isso, você pode incluir a atualização monetária. Então, o que é o refinanciamento da dívida? É o principal mais a atualização monetária. Está aqui. O que é que já foi cobrado em prova e que você não pode errar? Os juros não podem entrar dentro da dívida consolidada. Desculpa, dentro do refinanciamento da dívida. Repetindo, os juros não podem entrar dentro do refinanciamento da dívida. Os juros têm que ser pagos à parte. Então, quando eu faço uma operação de crédito para refinanciar a dívida, eu não posso incluir os juros ali dentro. É proibido, se for uma operação de crédito de refinanciamento. Aqui fala de concessões, tranquilo. Então, pessoal, o que é que eu não falei aqui nessa aula? Presta atenção. Eu não falei aqui das demonstrações contábeis.
Por quê? Porque a gente explorou as demonstrações contábeis de forma específica e detalhada na aula específica sobre demonstrações contábeis. Então, esses artigos são os principais que a gente deve ter contato quando vai fazer uma prova que cobra Lei 4.320 dentro de edital de contabilidade pública. São esses os artigos, mais a parte que trata sobre demonstrações contábeis. Esse é o meu recado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.